Você já imaginou ter um avião supersônico em casa? Você sabia que existem kits para montar aviões? Isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Agora, você já imaginou comprar um desses kits para construir um avião supersônico? Ou seja, você tem um avião seu montado em casa que possa voar uma velocidade supersônica. Parece loucura, mas já tentaram fazer isso lá na década de 90. E é claro que não deu muito certo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu acho que o sonho de todo mundo é ter um veículo que se locomova muito rápido para que você possa ir de um lugar a outro em pouquíssimo tempo. Imagina alguém que mora em São Paulo, acorda no sábado de manhã e resolve almoçar rapidamente no Rio de Janeiro em um voozinho que dura aí 25 minutos, ou quem sabe vai até Brasília num voo de 40 minutos, para fazer isso só com um avião supersônico. E um avião supersônico a gente sabe que é algo difícil hoje em dia, principalmente na aviação geral. É algo que é realidade na aviação militar, já foi realidade na aviação comercial com o Concorde, tem projetos em desenvolvimento para aviação executiva, mas são aviões muito caros, difícil de você comprar para guardar em casa. Só que essa ideia já aconteceu lá na década de 90, vinda de um cara chamado Gene BD. Antes de continuar o vídeo, eu só quero te lembrar do novo projeto do Aero por Trás da Aviação, que é o nosso portal. Eu tô deixando esse QR Code aqui para você escanear quando terminar o vídeo, para você conhecer o portal do Aero por Trás da Aviação, onde a gente traz diariamente notícias sobre a aviação, tem muito conteúdo também, a gente reúne tudo que a gente faz no Aero, em todas as mídias, em um lugar só, no aeroportrasdaviação.com. Então já deixa anotado aí na sua lista de sites que você entra diariamente para saber mais sobre a aviação aí no nosso portal. A gente não busca ser o primeiro a postar a notícia, mas a gente quer postar a notícia com a melhor informação possível. Então deixa anotado aí, aeroportrasdaviação.com, o nosso portal, e lá você também vai ter acesso aos vídeos aqui do Aero e muitos outros conteúdos que você não vai ver em outro lugar. Lá no nosso portal também tem o quê? A loja do Aero, que está trazendo uma coleção nova de camisetas. Uma delas é essa estampa que eu estou usando aqui, do Boeing 747. Também tem a estampa do Airbus A380. Então essa coleção já está disponível. É uma coleção limitada. Se você gosta dos aviões comerciais, estampas desses aviões, vá lá na loja do Aero e já adquire a sua. Voltando à nossa história do Gene BD, um engenheiro aeronáutico lá dos Estados Unidos, ele resolveu criar um avião para preencher um espaço na aviação geral que não era preenchido por projeto de avião nenhum. Ou seja, um avião que pudesse voar a velocidade supersônica, mas com baixo custo de aquisição. Esse cara não veio com essa ideia do nada. Na verdade, ele já tinha um histórico de construir kits de aviões na sua empresa chamada BD Corporation. Esse negócio de kit de aviões é algo comum nos Estados Unidos. Também tem aqui no Brasil, só que nos Estados Unidos é muito mais comum. Você compra o kit, ou seja, o avião desmontado, vem as peças em caixas, e aí você, através do manual, monta esse avião em casa mesmo e coloca o avião para voar. Esse tipo de kit faz com que a aquisição de uma aeronave fique muito mais barata do que você comprar um avião já pronto, montado por um fabricante. Esse kit vem numa categoria nos Estados Unidos chamada de Home Built, ou construído em casa. E é claro que esses aviões são certificados pelo FAA e a construção é feita de toda a estrutura de fuselagem, asa, empenagem, e aí motor, aviônicos e sistemas aí são comprados separadamente. O fabricante do kit indica o melhor motor para ser colocado naquele kit. Na década de 70, esse cara, o Gene BD, ele já tinha feito um avião chamado BD-5, ou BD-5. Era um avião para só um ocupante, movido com um motor a pistão de 40 HPs. E apesar do motor ter aparentemente uma baixa potência, a performance do avião era incrível. Ele podia atingir velocidades de 320 km por hora e voar uma distância de quase 2.000 km. E por essa razão, por ser um avião de boa performance, alta velocidade e alto alcance, o BD conseguiu vender mais de 5.000 unidades desse kit lá nos Estados Unidos. E esse sucesso todo fez com que esse engenheiro aeronáutico trouxesse uma versão a jato do BD-5,
que é a BD-5J. Essa versão, inclusive, ficou muito famosa depois de ter sido usada no filme 007 Octopussy, que o James Bond pilotou esse avião. Dá pra ver nessas imagens aí. Parece até um avião que foi feito pro filme, né? De tão diferente, pequenininho e muito a cara do James Bond, esse avião, mas não, é um projeto de kit lá dos Estados Unidos. A versão a jato desse avião, usada pelo James Bond, era movida por um motor turbojato, o Sermel TRS 18046, de 250 libras de empuxo, e ele conseguia atingir uma velocidade de 480 km por hora. Esse avião, inclusive, chegou a aparecer no Guinness Book, o livro dos recordes, por ser o menor avião a jato construído em casa, pesando vazio só 162 quilos. Então, depois desse sucesso, um avião que vendeu muito e foi até usado num filme do 007, o BD pensou assim, eu acho que eu posso ir além, por que não fazer uma versão supersônica desse avião? E foi esse projeto que ele começou a desenvolver, e daí veio o BD-10, ou BD-10. Na BD Jet Corporation, em 1983, então, eles começaram a desenvolver um avião supersônico para ser montado em casa. O entusiasmo estava incrível, porque todo mundo estava imaginando que finalmente a oportunidade de ter um avião supersônico particular chegava. E aí todo mundo poderia se deslocar rapidamente de um lugar para o outro. Quem que não quer fazer isso? Ir rapidamente para qualquer outro lugar aí que fica a 1000 quilômetros de distância? Então, eles começaram a produzir esse avião e, para fazer o avião chegar a uma velocidade supersônica, eles usaram um motor GE J85 de quase 3.000 libras de empuxo sem o pós-combustor, porque também tem a versão desse motor com o pós-combustor. Esse é o mesmo motor utilizado no Learjet 23. E o Jim BD estava bem empolgado e bem ousado em apresentar esse projeto para os futuros clientes, trazendo performance incrível, como uma razão de subida de 12.000 pés por minuto, ou mais ou menos 4.000 metros por minuto, isso é muita coisa. Também o alcance de 3.200 km a uma velocidade de 950 km por hora. Mas os anúncios desse novo projeto também traziam a ideia dele voar em velocidade supersônica, Mach 1.4, ou quase 1.730 km por hora. O projeto era relativamente simples, nada de sofisticações de sistemas, retirando o sistema hidráulico de comandos, por exemplo, para diminuir peso, diminuir custo. E isso num avião supersônico já não é lá uma boa ideia, porque quando o avião passa de velocidade supersônica, ele já tem que ter um sistema para segurar a superfície de comando de uma forma correta, para que o avião não faça um movimento muito brusco, enfim. Velocidade supersônica já é um outro universo de projeto aeronáutico. O avião teria capacidade para 2 pessoas, o piloto mais um passageiro, em posição tandem, um na frente e outro atrás. Mesma configuração da grande maioria dos caças. O BD-10 teria 6 metros e 53 centímetros de comprimento, 6 metros e 55 centímetros de envergadura e 2 metros e 46 de altura. E a construção desse avião era até bastante convencional. Utilizaria alumínio, como era usado na maioria dos aviões até essa época aí. Algumas partes seriam feitas em fibra de vidro e o peso vazio seria de 725 quilos, que é mais ou menos o peso de um Cessna 172 Skyhawk. Mas as primeiras falhas já começaram a aparecer no início, logo no primeiro protótipo. Desde o primeiro voo desse avião, que aconteceu no dia 8 de julho de 1992, eles já viram que a estrutura de alumínio não suportava o peso do avião, principalmente em altas velocidades. E aí, à medida que o peso do avião aumentava, a performance diminuía. Porque uma coisa era o que eles previram no projeto, e aí conforme o avião foi fazendo os primeiros voos de teste, eles precisaram fazer modificações. Essas modificações aumentaram o peso do avião, o que resultou, claro, numa diminuição de performance. Então, mesmo com o empuxo total desse motor do avião, ele não passava de Mach 0.83, que era um pouco mais aí de 1000 km por hora, bem a menos do que o BD imaginava no começo de passar de 1.700 km por hora. O que impressionava no avião era o seu teto operacional. Ele era capaz de voar numa altitude de 45.000 pés, ou mais ou menos 15.000 metros. Então, para isso, claro que o avião era pressurizado, ele era pressurizado a uma altitude de 7.500 pés,
que dá aí mais ou menos 2.500 metros, e tinha o sistema de máscaras de oxigênio, né, no caso de uma emergência, ali se der uma despressurização de cabine. Só que para manter o peso da aeronave dentro dos limites, eles precisaram diminuir a capacidade de combustível, consequentemente, o alcance do avião, que a ideia era ser de 3.200 km, acabou baixando para 2.400 km. Resultado disso, o Dean Beatty acabou ficando decepcionado com aquele projeto porque ele não acabou acontecendo do jeito que ele gostaria. Foi daí então que entrou um outro cara nessa história, um piloto de caça, lá da época do Vietnã, um cara chamado Mike Van Wagenen. Ele já era parceiro de negócios do Dean Beatty e ele resolveu entrar para tentar viabilizar melhor o projeto do BD-10. Foi então que eles conseguiram fazer voos de demonstração na Reno Air Race em 1994 e arrecadaram fundos para construir 3 protótipos. Um desses protótipos ficou na mão do Mike Van Wagenen. Só que depois desses voos de demonstração, mais problemas do BD-10 foram apresentados, como um enrugamento nos estabilizadores verticais. Ele tem esse formato aí com 2 estabilizadores verticais, lembrando muito um caça. Isso significava que o avião já estava sofrendo uma carga muito alta ali naquela superfície. Então o projeto tinha problemas. A cauda do avião foi reforçada e eles partiram para o próximo protótipo, apelidado de PJ-1. A partir desse novo protótipo nasceu a empresa do Mike Van Wagenen, chamada de Peregrine Flight International. Só que apesar dos esforços de tentar melhorar esse projeto desse avião supersônico, isso não adiantou muita coisa e não foi suficiente para manter a segurança de voo desse avião. No dia 30 de dezembro de 1994, o Mike Van Wagenen fez um voo de testes do avião, começou a sentir fortes vibrações durante o voo, o avião acabou quebrando e matou o Mike Van Wagenen. O NTSB, que é o órgão de investigação aeronáutica nos Estados Unidos, o que é o nosso CENIPA aqui no Brasil, concluiu que as modificações que o avião sofreu foram muito subestimadas e não foram suficientes para deixar o avião seguro. Mas nem por isso o projeto parou. Eles continuaram agora sob nova direção. A Peregrine continuou o projeto e renomeou essa nova versão agora de PJ-2, mas os problemas continuaram. As superfícies verticais e horizontais desse avião foram redesenhadas nesse novo protótipo. Porém, só 8 meses depois da morte do Mike Van Wagenen, o seu sucessor, que estava voando o avião, também acabou sofrendo um acidente. O Joseph Henderson acabou morrendo num acidente lá em Nevada, num voo de testes desse avião. Depois de uma tentativa de arremeter o avião, os flaps estavam baixados e na hora de recolher, isso acabou falhando e levou o avião a se acidentar. E o Joseph acabou morrendo. Depois desse segundo acidente, a Peregrine acabou parando a operação e foram investigar para ver o que dava para melhorar. Mas outro protótipo também ia voar. Em 1996, a BD acabou vendendo esse projeto para treinamento militar, lá para uma empresa do Canadá, a Monitor Jet. A empresa produziu uma unidade desse avião, só que o piloto de testes acabou se recusando a voar. No fim, essa unidade acabou indo para um museu e nunca mais voou. A última variante do BD-10, movida por um motor GE J85, mesmo que equipa o F5, acabou também voando, mas não deu certo e também caiu. O proprietário Frank Everett, um dos caras que pegou um kit lá na Reno Air Race em 1994, estava voando com esse avião em 2003, declarou emergência, falou Mayday, Mayday no rádio, dizendo que o avião estava se desintegrando em voo. E aí, por conta disso, o cara acabou não sobrevivendo também ao acidente. O avião realmente desintegrou. Isso aconteceu lá na costa sul da Califórnia. E é claro que depois de 3 acidentes ficou provado que o avião realmente não tinha a menor condição de continuar voando. Os protótipos acabaram sendo destruídos. Foram 5 protótipos no total construídos, 3 caíram e os outros 2 acabaram indo para museus. O protótipo original é de propriedade de uma empresa lá do estado de Nevada, nos Estados Unidos, e é impossível de voar esse avião. O kit vendido lá para Monitor Jet do Canadá agora é de propriedade da Fundação BD. E eles até planejam remontar esse avião para tentar fazer ele voar de novo. Mas vamos ver se isso daí vai ser possível. Em 1997, a BD Jet Corporation acabou indo à falência e aí o projeto do BD-10 acabou de vez. Já o Dean Beatty, o fundador dessa empresa, acabou voltando para sua atividade original em 1998, que é uma loja que fabricava e vendia peças aeronáuticas, a BD American Aerosports. O Dean Beatty faleceu em 2015, mas a sua empresa continuou e até hoje ela trabalha lá no estado da Flórida fornecendo peças de aviões
principalmente para os kits que ainda são muito comuns nos Estados Unidos. Mas você acha que essa ideia de fazer um avião supersônico partiu só do Jim BD? Não, tiveram outros projetos. Uma outra tentativa foi o ATG Javelin, um caça a jato da Aviation Technology Group. Essa empresa americana fez parceria com uma outra empresa israelense para vender o Javelin com um custo de 3 milhões de dólares. A ideia é que esse avião fosse um jato executivo e também um jato de treinamento militar. Mas não muito tempo depois do seu primeiro voo em 2005, a empresa acabou indo à falência e o projeto parou. Teve também o Viper Aircraft Viperjet, vendido como kit pela Viper Aircraft Corporation. Esse é um monoplano convencional de asa baixa, assento em tandem, um na frente e outro atrás, muito parecido com o que foi o BD-10. A sua construção é toda feita em material compósito e fez o primeiro voo em 1999. O Viperjet já não era tão ousado quanto o BD-10. Era um avião para voar uma velocidade cruzeiro de pouco mais de 600 km por hora, velocidade máxima um pouco mais de 800 km por hora. Ou seja, não era um avião supersônico. E até 2020 já tinha 7 unidades desse avião registradas lá no FAA. Bom, é isso. Daí mostra que aviões supersônicos não são tão fáceis assim de ser construídos, mas quem sabe futuramente aviões supersônicos se tornam mais viáveis. Tem muitas empresas tentando fazer isso virar realidade, mas é claro, não como um kit para você montar em casa. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, não deixa de dar o seu like aqui também, comentar aí embaixo o que você achou e sugerir novas pautas para o Aero por Trás da Aviação, beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.